Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Portal de Luz. Estamos aqui na Astral TV todas as quintas-feiras às 19 horas, com reprise aos sábados às 15h30, sempre falando deles, os nossos queridos e amados irmãos estelares, os Pleiadianos. Eu sou Vinícius Anovale. Eu sou a Nancy Anovale. E vamos caminhar pelos próximos minutos falando sobre espiritualidade, expansão de consciência, sempre inspirados e motivados pelos nossos queridos pleiadianos. Antes de começar a falar do tema de hoje, eu tenho um recado para você que está em casa e quer potencializar essa conexão com esses seres multidimensionais tão maravilhosos. Eu tenho aqui comigo este símbolo de fluidificação de água. Este símbolo foi canalizado pela Nancy e nos ajuda a se conectar com os pleiadianos, ajuda a nossa elevação espiritual, ajuda no nosso processo de cura. Então, se você quer abençoar a sua água com uma assinatura energética tão potente como essa, manda uma mensagem pra gente. Entra lá no Instagram, tá aqui na telinha, @Sistema Comando Estelar. Lá você encontra conteúdos diversos, né? Manda essa mensagem pra gente e a gente vai gratuitamente mandar a você este símbolo para que você possa imprimir, plastificar e beber desta água abençoada. Você também poderá oferecer a seus familiares, as pessoas que estão com você em casa, poderá entregar essa água também ao seu bichinho de estimação e até regar as suas plantinhas. Tenho certeza que esse símbolo vai fazer muita diferença na sua vida, como tem feito na nossa, certo, Nancy? É isso aí. E hoje, qual é o nosso tema de hoje, Nancy? Nós falaremos sobre a dormência do mundo, que na verdade é uma canalização, uma mensagem que eles trouxeram para nós. Vamos falar sobre ela. Olha, uma canalização, muito bem. Temos esse texto, você vai ler pra gente esse texto? Então, vou ler este texto na íntegra, depois você pode acessar o nosso blog, espaçoluzestelar.com.br, para poder ter esse texto, essa mensagem, e vamos refletir um pouco sobre o que os nossos irmãos estelares falam pra gente. Então vamos lá. O título dessa mensagem é A Dormência no Mundo. Em meio a tantas guerras, catástrofes e desestruturas, nosso trabalho continua e se intensifica para que possamos levar luz em locais tomados pela escuridão e pelo medo. A dormência do ser humano, que reencarna e esquece completamente da sua caminhada espiritual, compromete a vida, a sua e a de quem está ao seu redor. Com compaixão, levamos amor e elevamos a frequência da faixa vibracional. Entretanto, em alguns casos, não é suficiente. Além disso, existe o karma coletivo e individual do ser humano. O chamado é urgente, o chamado é para agora. Seres de luz que somos, devemos trabalhar pelos nossos irmãos presos na escuridão. Isto é amor incondicional, apenas fazer o bem. Fazer o que tem que ser feito, sem olhar o resultado dessa ação. Vibrem alto, orem, rezem, façam mãos estelares, elevem seus corações a Deus, para que o planeta seja envolto pela luz crística e protegido pelo manto celestial. Irmãos e irmãs, é tempo de união. Uau, né? Uau! Que mensagem linda, né, Nancy? Essa é a tônica dos pleiadianos. É uma tônica de amor, sempre um convite amoroso, né? Para a gente se conectar com a gente mesmo, se conectar com o próximo, sempre pensando no bem que podemos fazer para o todo, em benefício de todos os seres vivos. Então, quando a gente tem esse olhar interior, a gente consegue se desenvolver, melhorar a nossa vida, melhorar a nossa forma de enxergar a vida, a gente transforma a si e a gente contribui para o todo, contribui para a elevação desse planeta. Então é um convite à responsabilidade coletiva, é um processo individual, mas também é coletivo. É tão bonito isso, né? E você percebe onde eles falam que é um chamado urgente, para que a gente acorde, né, que a gente desperte desse sono profundo em que nós vivemos aqui na matéria. A gente deixa de lado toda a nossa caminhada espiritual, o nosso olhar interior, o nosso autoconhecimento, porque nós vivemos presos somente no plano material.
todos nós estamos em busca da plenitude, da felicidade, da alegria, dos bens materiais, mas isso vai afastando a gente da nossa caminhada espiritual e principalmente desse olhar amoroso ao próximo. Então, quando eles falam, né, faça o bem, independente do resultado disso. Então, se eu consigo ajudar fisicamente alguém, se eu consigo fazer uma prece para alguém, se eu consigo olhar para uma pessoa e falar o que eu chuei, então eu já estou levando isso para aquele ser e ele vai colher de alguma forma. Isso independente se ele vai fazer alguma coisa para mim de volta ou não vai, a pessoa sequer precisa saber, né? Você pode abençoar de tantas formas as pessoas que convivem com você e também os nossos irmãos e irmãs que estão muito longe da gente, que estão passando por guerras, que estão passando por catástrofes naturais. Então, a gente tem esse papel fundamental. E quando eu falo a gente, eu estou falando todos nós mesmo. Todos nós enquanto sociedade. Não somente os terapeutas, não somente quem já atua com a espiritualidade, com a mediunidade, porque todos nós somos seres espirituais vivendo na matéria, todos nós somos médiuns, a gente só tem níveis de aflorar, né? Então, o quanto mais a gente está conectado com a nossa espiritualidade, o quão mais nós estamos conectados com a matéria e qual o propósito do nosso caminho também nessa reencarnação. Mas todos nós temos essa missão de auxiliar e de vibrar alto para auxiliar o planeta, porque os nossos irmãos estelares, eles fazem parte dessa cúpula que cuida da faixa vibracional do nosso planeta. E são muitos, milhares para que o nosso planeta vibre cada vez mais alto e a gente possa vibrar mais alto do que a energia do medo, a energia do aprisionamento, da violência. Mas mesmo assim, se com o auxílio deles e se cada um também vibrasse mais alto, se cada um olhasse para si, ficaria ainda mais fácil, né, do nosso planeta desenvolver, do nosso planeta evoluir. Quando a gente recebe uma canalização, uma mensagem direta deles para nós, eu sempre presto muita atenção em cada palavra usada. Eles se comunicam de uma forma muito assertiva, muito precisa. E nessa mensagem eles falam sobre dormência, sobre um processo de dormência do mundo. E quando a gente analisa isso, quando a gente para pensar sobre essa dormência, a gente percebe que quando a gente não se trabalha, quando a gente não tem um desenvolvimento espiritual em curso, a gente vai canalizando o nosso olhar para a matéria, a gente vive aqui e, claro, né, tem que viver na matéria, estamos aqui, não é esse o ponto. Nós temos de desfrutar dessa vida material, mas se a gente se preenche apenas nela e deixa a nossa caminhada espiritual, a gente vai se desconectando da nossa jornada espiritual e vai entrando nesse processo de dormência. Né? Então, por que esse olhar interior é tão importante? Porque a gente vai se conectando com a nossa centelha divina, com o nosso interior, fazendo as modificações que precisamos fazer, expandindo a nossa consciência. Isso nos coloca numa outra condição. A gente desperta. O processo contrário da dormência é o despertar. Então, a gente vivencia isso todos os dias, né? A gente fisicamente, materialmente dorme e depois a gente acorda. E quando a gente desperta, acorda, a gente vive a nossa vida com plenitude. Claro que a gente pode, durante o nosso sono, fazer muitas viagens por aí, né? Sim. Mas quando a gente está aqui, vivendo na matéria e desperta e tem uma longa jornada pelo dia, profissional, de estudos, núcleos familiares, a gente tem essa oportunidade de estar consciente agindo. E o caminho espiritual é a mesma coisa. A gente desperta e trilha a nossa jornada com consciência, com plenitude, né? É muito diferente. Então, sair da dormência é um convite muito abençoado que eles nos fazem, para que a gente consiga se elevar, entender o porquê estamos aqui, o porquê somos assim, o que precisamos fazer para mudar o nosso interior e beneficiar
todos os seres vivos. É porque uma vez que estamos nesse estado profundo de dormência, esse sono profundo, é muito mais fácil de sermos manipulados. É muito mais fácil da gente se enveredar ainda mais por esse caminho da matéria. É muito mais fácil da gente sequer ter a chance de ouvir o que eles estão sussurrando aos nossos ouvidos, né? Então a gente fica cada vez mais distante da espiritualidade. E quanto mais distantes da espiritualidade a gente estiver, menos a gente está fazendo e cumprindo o nosso propósito. A gente sequer consegue identificar qual que é o propósito da nossa alma. Todos nós viemos aqui para evoluir e para sermos felizes. E também para auxiliar os outros, para vivenciar e aprender na prática o amor incondicional. Mas todos nós temos um chamado interno. Mas se eu estou em sono profundo, eu não vou nunca conseguir acessar. Porque mesmo quando a gente está num estado alerta, consciente, se esforçando, dorme às vezes um pouquinho, mas a gente já logo acorda. Então, não é uma linha contínua, 100%, mas é um caminho de esforço mesmo, desse olhar interior. Se mesmo assim, às vezes a gente não consegue com tanta facilidade encontrar qual é o nosso propósito de vida, qual que é o nosso caminho a seguir, porque é desafiador, né, esse encontro. Mas em estado de dormência, então, mais difícil ainda essa reconexão com a gente e com os seres estelares, com todos os seres espirituais, né? Uma forma da gente conseguir fazer esse despertar é vivenciando o amor incondicional, que é o grande ensinamento dos pleiadianos, e também desenvolvendo... Quero ir também. E também desenvolvendo a nossa compaixão, né? E como a gente desenvolve essa compaixão? Trabalhando o mantra Om Hari Om. Esse mantra Om Hari Om, que foi canalizado pela Nancy, esse mantra que faz parte do sistema Comando Estelar, é uma oportunidade de você trabalhar a compaixão dentro de si. A compaixão que faz a diferença neste mundo. Esse olhar compassivo para o outro, para todos os seres vivos, para os animais, para as plantas, e que faz você entender que cada ser vivo é tua irmã, é teu irmão. Esse mantra pode modificar a sua vida, transformar a sua vida, trazendo mais compaixão, mais benevolência e um olhar mais amoroso para esse mundo, né, Nancy? Exatamente. E uma vez que a gente consegue vivenciar essa compaixão e alimentar cada vez mais, porque só a compaixão, o amor incondicional são sentimentos que já são inerentes ao nosso ser, já nascem com a gente, já estão no nosso espírito, mas uma vez que a gente vive isso, a gente vai aumentando, a gente, como se fosse um potinho. Então tem o meu potinho da compaixão, então ele tá com um pouquinho, mas eu vou enchendo esse potinho, quando eu vejo ele já transborda, e isso já é natural, porque muitas vezes as práticas espirituais, a prática da meditação, a prática do autoconhecimento, da autoobservação, inicialmente requer um esforço. E a gente não está acostumado, vou ter que me esforçar para isso, tinha que ser algo natural. Não é natural, porque nós estamos aqui com o véu do esquecimento. Então a gente, às vezes, reencarna, a gente inclusive desacredita que existe uma vida espiritual. A gente acha que acabou aqui, é só essa vida. Mas a partir do momento que você coloca esse esforço inicial, depois de um tempo, 1 mês, 2 meses, 1 semana, isso fica natural. Por exemplo, escovar os dentes. A gente aprendeu enquanto criança, né? Enquanto criança, saco, tem que escovar o dente. É natural, de tanto você fazer, isso é natural, faz parte do teu dia a dia, da tua higiene pessoal. Então a gente nem pensa mais, a gente vai escovar os dentes. A meditação é a mesma coisa, a prática da autoobservação também. Então fica essa sugestão para que você coloque sim esforço inicial no teu momento de despertar, para que você coloque sim em prioridade o seu momento de despertar, a sua vida espiritual. Combinados? Depois fica natural, tudo depois flui, você olha para trás e fala, nossa, mas como que eu vivia antes sem essas práticas? É tão natural para mim. Então, inicialmente exige um esforço e depois fica super natural.
E vamos para uma pausa breve, voltamos já já. Você quer se conectar com os seres multidimensionais, os nossos irmãos estelares, os pleiadianos? Eles são seres amorosos que vibram o amor incondicional e nos conectam com a nossa essência e permitem a nossa expansão de consciência. E eu tive a honra de psicografar o livro Lucy em uma Jornada Estelar, que está aqui. Então esse livro traz a história da Lucy, que é uma buscadora que está vivendo a sua vida espiritual e reconecta-se com esses seres estelares e ela compreende onde ela está, onde ela já esteve e para onde ela vai. Então é um livro muito bonito que conta de forma muito simples essa trajetória de uma menina comum que se conecta com os pleiadianos, esses seres multidimensionais que vibram o amor incondicional e são aqui a representação dos nossos irmãos mais velhos. Então, se você quer se conectar com essa história tão bonita, entre em contato comigo no @Sistema Comando Estelar ou no @Nancianovale, que eu envio para você esse livro e você vai mergulhar ainda mais na conexão com os pleiadianos. Estamos de volta aqui com o programa Portal de Luz na Astral TV. Lembrando você que estamos todas as quintas-feiras às 19 horas e o reprise vai ao ar aos sábados às 15h30. Então fique ligado com a gente. Se conecte também pelas redes sociais. Entra lá no nosso perfil do Instagram, @Sistema Comando Estelar. Lá a gente tem conteúdos, canalizações, mensagens diversas, sempre trazendo essa mensagem dos nossos irmãos estelares, os pleiadianos, que é a razão pela qual estamos aqui hoje. E aproveito também para convidar você a acessar o nosso site www.espaçoluzestelar.com.br. Lá fala um pouquinho dos nossos atendimentos, fala também sobre a nossa jornada de vida e lá você vai encontrar dentro do espaço de blog mensagens canalizadas que também, assim como essa que a gente leu aqui hoje, que nos inspiram, que nos trazem reflexões. Nós temos uma série de mensagens lá também canalizadas pela Nancy e que podem auxiliar a sua jornada de vida. São mensagens belíssimas, inspiradoras e que nos trazem a reflexão para a gente analisar a nossa vida, né, Nancy? Analisar o que acontece ao nosso redor para que a gente cresça e evolua sempre. É isso. E retomando aqui o nosso tema sobre a dormência do mundo, e trouxemos aqui alguns pontos importantíssimos para que a gente se esforce para esse despertar, e falamos, né, Vinícius, sobre o véu do esquecimento. Diversas tradições falam sobre isso, trazendo essa tônica de quando encarnamos, nós esquecemos tudo o que já aconteceu, e isso é um fato, né? A gente reencarna aqui sem saber nada sobre as vidas que já tivemos, quantas vidas já tivemos, quem fomos e principalmente quais foram os combinados que fizemos aqui para essa existência, porque nós trazemos alguns combinados. Não vou falar que tudo 100%, mas a gente, quando tá lá no campo espiritual, a gente tá tão amoroso, tão animado, tão empolgado, a gente fala, nossa, eu vou reencarnar nesse planeta, nessa família. Claro, eu consigo. Pode ser bem desafiador, pode ser bem difícil, que eu dou conta. E aí quando a gente chega aqui, né, bate aquele desespero de, nossa, meu Deus, por que eu tô aqui nessa situação, nesse momento? E algumas vezes tudo já estava pré-combinado. E aí, qual é essa importância desse véu, né? Por que a gente não encarna aqui lembrando de tudo? Porque isso iria interferir na nossa jornada, até porque é importante que a gente entenda, né, Vinícius, que nós tivemos diversas vidas anteriores e nem sempre nós somos pessoas 100% amorosas e bondosas, assim como não somos hoje. Nós temos as nossas incoerências aqui. E talvez isso atrapalhe a nossa jornada, principalmente quando nós estamos em núcleos familiares e com pessoas que nós já vivemos em outra existência também. Então, se nós tivermos um desafeto com alguém que a gente ama muito hoje, imagina a gente saber 100% disso, ou sei lá, essa pessoa fez algo muito ruim para nós em outra existência, ou nós para ela, mas a gente decidiu dar uma nova chance nessa existência. É melhor não saber,
para que a gente possa cumprir essa missão. Mas a nossa alma sempre sabe. Por isso é importante estarmos despertos, né? Porque a nossa alma vai nos guiando para os caminhos que nós, gentilmente, com os nossos mentores, escolhemos antes de reencarnar, né? E esse processo de despertar, sair da dormência e nos colocar rumo ao despertar, nos apoia nessa realização, em cumprir aquilo que combinamos na espiritualidade, que não sabíamos. Às vezes a gente faz as coisas sem saber. A maioria delas. Né? E a gente está resolvendo algumas questões. Quando a gente faz esse olhar interior, por isso que a gente chama tanto aqui neste programa, para que você se olhe internamente, para que você consiga transcender esse estado de matéria, consiga olhar que existe muito mais além daquilo que os nossos olhos materiais podem ver. Existe um campo espiritual, um mundo espiritual no qual nós, de onde viemos, e que seres diversos, toda a espiritualidade está aqui para nos apoiar nesse processo aqui na Terra. Eles vibram conosco, eles celebram conosco em cada vitória, em cada conquista, porque quando a gente muda a nós mesmos, quando a gente evolui, a gente também colabora com o todo. Então não é uma jornada solitária. O processo de desenvolvimento espiritual, de olhar interior, sim, ele é um processo individual. Cabe a cada ser encarnado aqui vivenciar. Mas quando a gente faz isso, quando a gente desperta e trabalha o nosso ser, nosso indivíduo, a gente transcende o nosso eu e atinge a todos os seres vivos, levando bondade, amorosidade, iluminando cada vida. Nós podemos sim aqui, né, Nancy, iluminar outros seres, trazer acolhimento, amorosidade. É isso que a gente faz nos nossos atendimentos, por exemplo. Cada pessoa que nos procura para que a gente possa apoiá-la, a gente está levando luz, sendo um caminho apenas, nós não temos nada de especial, apenas nos colocamos para apoiar as pessoas, assim como os nossos irmãos estelares têm feito com todos os seres vivos, incluindo a gente. Então, essa jornada que não é solitária, a gente pode contar com apoio, ela também vai nos fazer evoluir e beneficiar todos os seres vivos. Isso é tão lindo, né? Estar desperto é muito lindo. E como eu falei, a gente não é uma linha tênue e contínua. Na verdade, é uma linha contínua, mas não é uma linha... Reta. Reta, exato. Não é uma linha reta. Porque a nossa vida não é uma linha reta, o nosso coração ele bate, né? Assim, vai batendo. Então, a gente entender, mas a gente empregar esse esforço mesmo para esse despertar, para que a gente se melhore e também auxilie as outras pessoas, porque no fundo todos nós somos ferramentas em potencial da espiritualidade. E às vezes a gente ajuda pessoas que nós nem imaginávamos que iríamos ajudar. Às vezes a gente fala alguma coisa, dá alguma sugestão, ela conta alguma coisa para nós, ou a gente faz qualquer tipo de ação que nós estamos sendo intuídos. E não falo somente nós que estamos nesse caminho terapêutico e mediúnico, mas todas as pessoas, a todo momento. Quanto mais desperto, quanto mais conectado, mais efetivamente a gente consegue ouvir essas vozes para que a gente se melhore, para que a gente caminhe no nosso propósito e vá vencendo a esse véu de esquecimento, como falamos, né? Vá descobrindo um pouquinho e também auxiliando o outro, né? Isso nunca é para algumas pessoas. O caminho espiritual, né, Nancy? Ele é sempre disponível a todos. Todos nós podemos crescer, evoluir, acordar, despertar e fazer modificações significativas na nossa vida. Não há nada de especial. Não tem, eu não consigo, não é para mim, isso não me cabe. Nós temos N possibilidades de meditar, N possibilidades de traçar o nosso caminho espiritual. E quando a gente se coloca nessa direção, a gente está indo pelo nosso caminho de despertar e que vai beneficiar o todo, como eu disse. Mas sempre se lembrando que nunca é para alguns, não são alguns escolhidos. O desenvolvimento espiritual é para todo mundo, para você que está em casa.
Isso não é privilégio de poucos, não. O desenvolvimento espiritual, a evolução nessa caminhada e contribuir com a sua própria vida, sendo protagonista da sua vida e também contribuir com a vida do outro, isso foi feito para todos os seres, incluindo você. Quando a gente olha, né, Nancy, a bondade das nossas mães, por exemplo, né? Tem tantas mães, nós encarnamos aqui pela bondade da nossa mãe que nos cede, né, esse ventre e a gente cresce, desenvolve e ela vai cuidando da gente. Dentro da barriga e depois por muito tempo fora, né? Fora. E, então, olha quanta bondade há na atitude das mães e dos pais também, claro, que cuidam dos filhos. Das pessoas que adotam, das madrastas, dos padrastos, todas as pessoas que exercem essa função do cuidado, né, com o outro. Então, essa bondade, ela é inerente, ela está dentro de nós. Então, esse é um processo de despertar. Quando a gente entende que todos os seres vivos estão aqui para um apoiar o outro, um auxiliar o outro. E quando a gente vai acendendo essas luzinhas, um a um, e nossa, a gente tem aquela visão de cima, né? Em meio à escuridão, que é o que eles trouxeram na mensagem canalizada, a gente vai acendendo essas luzes vão piscando aqui, acende ali, e quando a gente vê, tem uma grande clareira de luz iluminando e beneficiando o planeta, né? Porque nós somos corresponsáveis, sim, por este planeta. Sim, exato. E a importância de manter essas luzes acesas uma vez que a gente acende, retomando no início da mensagem, né? Quando eles falam da importância do vibrar alto, de manter a faixa vibracional do nosso planeta elevada. Então vamos auxiliar ao nosso planeta e aos irmãos estelares para manter essa faixa vibracional elevada, porque uma vez que isso esteja elevado, a gente tem muito menos desafios, tem muito menos medo, muito menos terror, muito menos maldade. Quanto mais baixa tiver a faixa vibracional, mais estaremos aprisionados nesses sentimentos, mais estaremos aprisionados nessas características tão densas, nessa densidade realmente. Então isso serve para nós também. Nós sintonizamos, né? Nós somos energia, então nós sintonizamos com a energia que ressoa com a gente no momento presente. Então é claro que eu vou ficar triste, eu vou ficar brava, eu vou sentir raiva, tudo isso faz parte do mundo da matéria, mas a gente precisa desconectar rapidamente dessa frequência e somente ser um observador disso tudo, porque vai passar. Então, se você está com muita raiva, você precisa ser um observador dessa raiva, entender o porquê você está sentindo essa raiva e apenas observar. Isso vai passar, ao invés de tomar uma atitude naquela raiva, naquela sensação imediata, porque isso sim vai gerar consequências muito ruins. Sentir raiva não é ruim, é natural, faz parte aqui da vida na matéria. Sentir tristeza é natural, mas eu não me agarro a esse sentimento, eu observo ele e não tomo nenhuma atitude quando eu estou muito envolvida por esse sentimento, porque quando eu tomo, com certeza eu me arrependo depois. E aí, isso que é triste, gente. É bom se arrepender, né? Porque a gente toma consciência, mas pensar que, caramba, eu não precisava ter feito dessa forma. Então, o apelo que ficou muito claro nessa canalização dos pleiadianos é: vamos despertar. E também, ninguém desperta ninguém, vamos deixar claro isso aqui, né? A gente não tem o poder de despertar ninguém, de expandir a consciência de ninguém, isso é um processo individual. Mas nós podemos sim, com atos amorosos, gentis, vibrando alto, isso toca quem está ao nosso redor. E essas é como se estivesse plantando sementinhas, né? E essa sementinha, ela pode brotar e crescer de acordo com quão aquela pessoa aduba, né? O sistema comando estelar, né, que a gente tem uma série de técnicas terapêuticas, nos auxiliam nesse processo. Sim. Isso foi enviado pelos pleiadianos para que nos apoiasse a se trabalhar, a curar o que precisa ser curado
e para que a gente consiga evoluir e expandir a nossa consciência. Então, você que está em casa, se você quiser algum atendimento terapêutico dentro dessa linha pleiadiana de amor incondicional, de acolhimento, entre em contato com a gente, vai ser um prazer colaborar com a sua jornada evolutiva. Certo, Nancy? É isso. Então, assim, a gente se despede de mais um programa Portal de Luz, sempre grato pela sua presença, pela sua companhia, e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.